Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma breve mensagem, para a nossa meditação, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de alegrar o teu coração. Você que talvez se encontre, com seu coração apreensivo, talvez você não esteja compreendendo os processos que você está vivenciando. Mas eu quero te dizer, assim como diz a palavra do Senhor, no sermão que o Senhor ministrou para os seus discípulos e deixou para nós, para que ficasse como registro, para que ficasse como um memorial, para que nós não viéssemos esquecer que nós somos bem-aventurados. E ele fala no sermão que bem-aventurados somos nós, quando nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós somos muitas vezes incompreendidos por causa do nome dele. Talvez você não esteja compreendendo, porque você não está sendo compreendido. Talvez você não esteja compreendendo porque você tem sido alvo de conspiração. Talvez você não esteja compreendendo as más conversações, as afrontas, tudo que acontece, que é normal, faz parte do processo, faz parte do propósito. Isso faz parte daquilo que o Senhor nos alertou que aconteceria com todos aqueles que se entregassem, com todos aqueles que decidissem servir a Ele. Então, eu quero trazer essa palavra, que é uma palavra de despertamento e uma palavra para confortar o seu coração. Porque isso é mister que aconteça, é necessário que aconteça. Todos que fazem parte do reino de Cristo irá passar por esses períodos, por esses momentos, mas é para que se cumpra a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Lázaro, ele era amigo de Deus, e até aí ser amigo de Deus estava tudo bem, porque o amigo de Deus, muitas vezes ele não vai incomodar tanto. O amigo de Deus, ele pode até ser, na verdade, incompreendido, mas ele não vai incomodar. A Bíblia fala que Lázaro, ele chega a ficar enfermo e dessa enfermidade ele chega a falecer. Só que até aí tudo permaneceu da mesma forma, porque com certeza Lázaro encontrou pessoas que intercedessem para que ele fosse curado. Lázaro, na verdade, quando chegou a falecer, as suas irmãs foram consoladas, pessoas apoiaram, pessoas ali, na verdade, permaneceram com elas durante o período do luto, da perca. Só que quando Jesus ele se apresenta diante da pedra que separava Lázaro do mundo dos mortos, para o mundo dos vivos, o Senhor libera uma palavra essa que houve, na verdade, um rebuliço, no mundo espiritual e no mundo natural, porque quando o Senhor diz Lázaro, venha para fora, o Senhor estava dizendo ali para aqueles que estavam ali, observando o que iria acontecer, que Jesus era a manifestação do próprio Deus na terra, que somente, na verdade, através do poder de Cristo, era possível que alguém saísse do mundo dos mortos e viesse para a vida. Então, quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, o Senhor estava dizendo, Lázaro, sai do seu estado de prostração, sai do seu estado de inércia, sai do seu estado de paralisia. Talvez você não esteja compreendendo que o Senhor já te deu uma ordem, que o Senhor já falou para você sair para fora.
para você vir ao encontro dele. E isso, na verdade, quando acontece na vida de um amigo de Deus, na vida daquele que serve ao Senhor, isso acaba trazendo um contraste, isso acaba trazendo, né, uma divisão de pensamentos, porque assim como a palavra do Senhor fala lá em João capítulo 12, versículo 9 em diante até o 11, fala que quando isso aconteceu na vida de Lázaro, a Bíblia fala que muitos dos que estavam ali, os sacerdotes, os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, alguns passaram a acreditar em Cristo por causa do testemunho de Lázaro. Outros passaram a conspirar a matar Lázaro, porque Lázaro, na verdade, era a prova viva do poder de Cristo na terra. Então você precisa compreender que a partir do momento que você sai, ou a partir do momento que você saiu da condição que você estava de prostração, o inferno, ele se levantou com grande fúria para tentar abafar o seu testemunho. Porque enquanto você é amigo, você não vai, na verdade, despertar a ira do adversário. Mas quando você passa a testemunhar, quando você passa a ser alvo, né, ou testemunho do poder de Deus, o inferno começa a se levantar. Então, muitas vezes você não está compreendendo, porque no ambiente que você se encontra, talvez seja um ambiente, um local de trabalho, talvez seja um lugar que para você até certo ponto era confortável, mas a partir de que você tomou a atitude de sair da condição que você estava e testemunhar, porque o testemunho de Lázaro não foi nem por palavras, o testemunho de Lázaro foi através da sua própria vida. Então muitas vezes não foi ou não é necessário nem que você abra a boca para falar. Talvez você tenha falado: eu estou aqui nesse lugar, eu não mexo com ninguém, eu estou aqui neste lugar, eu procuro me reservar, eu procuro me separar. Eu não ando, né, conversando coisas, né, para machucar ou para, na verdade, desfazer de nenhum colega de trabalho, seja lá o ambiente que você esteja inserido. Mas parece que quando eu me apresento, parece que quando eu estou presente, né, o inferno se levanta e parece que as pessoas querem me matar de qualquer forma. Mas eu quero te dizer que bem-aventurado sois vós, porque não ficou na condição de prostração, não ficou na condição de paralisia espiritual. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos e caluniados, afrontados, não compreendidos, forem vós por causa do meu nome. Isto que diz é o Senhor Jesus. Então Lázaro aqui, na verdade, dividiu opiniões. Enquanto muitos falavam que Lázaro, né, era testemunho do poder de Deus e passaram a servir a Deus por causa da vida de Lázaro, outros também desejavam matá-lo. Outros também desejavam, na verdade, que Lázaro não estivesse vivo. Talvez as mesmas pessoas que se condoeram com a sua enfermidade, que consolaram as suas irmãs quando ele chegou a falecer, que eram até amigos de Lázaro, passaram a se tornar inimigos por causa do testemunho. Então você precisa compreender que tudo isso faz parte do propósito. Você precisa compreender que você é um escolhido, que você é uma escolhida, aí onde você foi implantado, aí onde você está inserido, para testemunhar da grandeza do Senhor. Então, não se surpreenda, né, porque algumas coisas parece que estão começando a dar errado, parece que na verdade, né, a luta, né, pessoal, a guerra é entre você e esta pessoa, ou essas pessoas, mas na verdade a palavra do Senhor diz que tudo foi por causa do que Deus, que o próprio Deus, na verdade o Filho de Deus fez, né,
para testemunhar, porque até então nunca tinha acontecido um milagre nessa proporção, mas foi necessário Jesus ele se apresentar. Foi necessário, na verdade, Jesus até parecer que estava atrasado, para que a grandeza de Deus se manifestasse, porque o Senhor sabia que ainda que muitos não viessem aceitar, que ainda que muitos não viessem acreditar, através até mesmo do testemunho vivo, que era a vida de Lázaro, ele sabia também que muitos passariam a fazer parte, muitos na verdade dos religiosos, até mesmo dos fariseus, daqueles que não acreditavam, passariam a receber, Cristo em sua vida por causa do testemunho, de Lázaro. Então, a verdade é que nada, que acontece diz respeito a nós. Nada que acontece, ainda que nós venhamos pensar, porque isso, porque aquilo, que nós vamos questionar, que muitas vezes o coração se abate, se entristece, muitas vezes você fica chateado, muitas vezes você também tenta muitas vezes reagir da mesma forma, pensa que a guerra é pessoal, mas na verdade o Senhor está dizendo: não, filho, não, filha, não tem nada a ver com você, não é sobre você, mas é sobre o que está em sua vida, é sobre o posicionamento, que você tomou a partir do momento que você tão somente decidiu entregar a sua vida a mim, e tão somente decidiu também a dar testemunho, Então é isso que eu quero trazer hoje através desta palavra, que você descanse o seu coração, que você se alegre, porque bem-aventurados, sois vós. O apóstolo Paulo diz que quando ele era perseguido, sobre ele também vinha um peso de glória, porque ele sabia que aquilo fazia parte do processo, e ele sabia que ele estava na direção certa, ainda que muitas vezes a nossa carne venha padecer, ainda que muitas vezes o coração venha se entristecer, ainda que muitas vezes você não venha compreender, mas tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje deixar essa mensagem para a nossa reflexão. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.